Olá, sou Meire J. Costa e hoje a gente vai falar sobre o Papa Francisco, a morte da rainha e uma terceira guerra mundial. Aonde isso poderia estar ligado, né? Essa semana eu coloquei um postzinho, aliás, essa semana não, anteontem eu coloquei um post lá no meu Instagram, que se você ainda não conhece, vai lá, me visita e me segue, viu? É o Meire J. Costa, aonde eu falava justamente que a morte da rainha fechou um ciclo, né? E que isso tinha a ver com uma notícia que, por um acaso, caiu no meu colo, por um acaso, né? Que é a notícia que o Papa Francisco mandou recolher todos os bens da igreja. Mas eu vou explicar direitinho. Olha só. Em 2013, né? Quando o Papa Bento XVI resolveu sair de fora do cenário, um pouquinho antes, isso aí tem lá no meu Facebook, tá? Porque naquela época eu não tinha canal. Então eu tinha um Facebook que era muito ativo. É só vocês voltarem lá tendo paciência para ir lá em 2013 ver algumas postagens. E naquela época eu tive uma projeção, que naquela época eu nem falava em projeção, eu falava sonhos, porque pouca gente também entendeu o que era projeção, né? E eu tive um sonho aonde eu vi o Hessig, né, o Papa Bento. Eu estava dentro do Vaticano, não sei como eu tinha chegado até lá, eu conseguia visualizá-lo conversando com os cardeais, com alguns aqueles carinhas lá, lá do Vaticano, e ele estava rindo muito e ele mostrava uma carta, ele estava com uma carta na mão, uma carta manuscrita, e eu lembro de ter visto ele falar como que debochando, tipo assim, a gente ainda vai ganhar pelo amor, e no final vai ser pelo amor, algo pelo amor. Eu vi, quando e foi muito engraçada essa minha projeção, porque ele me viu na projeção e ele piscou o olho para mim. Sabe aquele arzinho de deboche? Quando a pessoa ele dá um sorrisinho de lado e dá uma piscadinha de olho, porque ele viu que eu estava vendo, que ele estava falando. Gente, não falo italiano, mas não sei como eu estava conseguindo entender o que ele tinha, que ele estava fazendo ali, ou o que ele estava falando, não me perguntem como. Mas o fato é que isso foi narrado. E, sei lá, acho que foram 2 meses depois, ou um pouquinho depois, o que aconteceu? Ele resolveu sair fora do cenário. E foi muito engraçado, que eu disse, caramba. Aí eu até coloquei, tá lá no meu Facebook, tá? Hoje eu até consegui levantar lá a postagem, que eu fui levantando essa história toda. E eu brinquei que na época o meu Facebook, eu sempre fui, vocês conhecem meu bom humor, né? E eu era mais escancarada, ainda fazia muita chacota. E até eu brinquei, eu digo, olha, isso aí tem a ver, porque naquela época do Facebook nós tínhamos muitas comunidades, eu administrava muitas comunidades. E eu narrei o sonho em alguma das comunidades, só que fica impossível eu lembrar onde é que tá. Né? Eu tentei hoje levantar, não consegui levantar o sonho todo, mas lá no meu Facebook, tá assim, na postagem. Vocês lembram daquele sonho que eu narrei lá atrás? Já descobri por que o Papa Ratzinger renunciou, né? Por que o Bento saiu de cena? Porque ele se apaixonou, porque vocês lembram que eu falava que ele estava rindo, ele falando pelo amor? Ele se apaixonou e resolveu casar. Fiz uma chacota, porque eu tinha narrado o sonho que eu tinha visto ele falando, rindo, assim, meio que debochado, sabe? Porque também, vou ser sincera, porque eu gostei muito do Bento, não. Mas ele falava isso. E aí, o que aconteceu? O Bento renunciou, entrou o Bergoglio, que em princípio, quando eu olhei para ele, eu fiquei meio com o pé atrás, até porque quando ele falou que era Francisco, eu fui levantar, ele era jesuíta. Se ele era devoto de Francisco de Assis, por que ele não era um franciscano? Se ele era um jesuíta, o santo devoção dele tinha tudo a ver com Francisco Xavier, não Francisco de Assis. Mas quando ele anunciou que o nome dele ia ser Francisco, o povo todo aclamou, porque é o Papa dos pobres, juntando ele a Francisco de Assis. Das duas, uma. Ou foi realmente um tiro no escuro, que ele anunciou Francisco e quando viu que o povo todo ia, ele ficou, e nada é por acaso, teve toda uma manipulação por trás disso. Ou realmente houve uma manipulação também física, que era para ser Francisco de Assis, porque sabia que o povo ia comprar essa ideia e o Bento já sabia que ia vencer pelo amor. Tá, tudo bem, conseguiram entender o processo? Só para ir levando para vocês.
O fato é que o Papa entrou contrariando, e depois eu fui levantando, tem reportagens onde ele era totalmente contrário lá na Argentina, de coisas que ele hoje é a favor. Tudo bem, mudanças acontecem, a gente muda, a gente cresce. De repente ele cresceu também, né? Vamos levar pelo bom lado. Mas o fato é que ele era visto lá na Argentina e as colocações dele eram totalmente diferentes daquilo que ele hoje prega, tá? É só vocês pegarem o noticiário lá e lá de 2000 e pouco, antes dele ser Papa, quando ele era só cardeal, ele inclusive teve envolvido em várias reportagens lá ele era contra casamento gay, ele era contra uma série de coisas. Pode lá ver e compara ontem e hoje para ver como ele mudou ou foi mudado, foi modificado. Bom, o fato é que o Papa Francisco vem fazendo esse trabalho aí bonitinho durante esses quase 10 anos de papado dele. Mas aí o que aconteceu? A gente sabe que a Igreja Católica foi fundada por Pedro, né? Por Cristo, mas aí Pedro que recebeu as chaves do céu lá, não tem aquele papo? E fundou a Igreja Católica Apostólica Romana. E muitas pessoas me perguntam o que é ICAR, que na minha postagem eu coloquei ICAR, gente. ICAR é Igreja Católica Apostólica Romana, tá? Então, Pedro fundou a Igreja Católica. Lá pelos anos de 500, sei lá, mais ou menos depois de Cristo, um papa, acho que foi Papa Gregório, acho que sim, não sei, um dos papas, mandou Agostinho em missão para a Inglaterra, para o Reino Unido lá na época, para levar o cristianismo para lá. Então foi fundado na Inglaterra em 500 e pouco a Igreja Católica Anglicana lá, né? Então seguia os mesmos preceitos da Igreja Católica. Tinha lá na Inglaterra e tinha na Itália, dominando a Europa todo o catolicismo. E isso veio durante vários séculos, vários séculos. Quando chegou, lógico que sempre tiveram guerras, gente querendo se separar, dentro da Inglaterra não aceitando os preceitos católicos, mas a Inglaterra lá, o Reino Unido firme, sendo católico. Só que quando chegou em 1500, um rei queria se separar da mulher que ele tinha casado para casar com outra. Acho que foi Henrique, não sei, Henrique alguma coisa lá. E que ele quis separar de Catarina de Aragão. Eu acho que Henrique VIII. Também estão querendo que eu grave muita coisa. Henrique VIII. Quis separar de Catarina de Aragão para casar com Ana Boleyn. Boleyn ou Bolena? Nunca sei a pronúncia de nada também. E o que ele fez? Ele foi pedir para o Papa separar. Por uma série de fatores que a gente sempre sabe, interesses, por que ele casou com a Catarina, e tem toda aquela história por trás, que tinha que estar casado, não tinha que estar casado, o fato é que o Papa negou. Disse, não, tá casado, meu amigo, agora tu se vira com a bruaca aí, dá um jeitinho de pegar a outra por fora, que eu não vou separar isso. O que o rei fez? Disse, tá bom, então a gente se separa aqui, acabou o caminho da igreja junto. Está fundada aqui, agora está sacramentada a Igreja Anglicana, em 1500 e pouco, e se separou da Igreja Católica. E assim veio caminhando. Mas, olha só, olha o que aconteceu. Na verdade, o rei só fez essa separação para que ele pudesse, dentro lá do paísinho dele, lá da Inglaterra, ele pudesse se separar, porque ele criou uma outra lei, se intitulou chefe de Estado de uma outra instituição, que até hoje, né, que o monarca é o chefe da Igreja Anglicana, se intitulou chefe para ele poder mudar a regra para poder casar com a mulher que ele queria lá e se separar da rainha dele. Mas toda a ritualística, aquilo tudo, mais ou menos, basicamente ele continuou com a Igreja Católica. Ele só abriu por interesses próprios, como a gente sabe que a religião sempre foi. O que eu falo para vocês? Manipulação pura. Isso está tudo na história. Vão pesquisando aí que vocês vão ver que isso foi assim que aconteceu. Aí, quer dizer, a Inglaterra continuou católica, seguindo os preceitos. Lógico que tinha umas diferençazinhas de ritualística e tal, mas continuou sendo católica, porém dentro da Igreja Anglicana e respeitando a Igreja Católica, porque eles, na verdade, eles fizeram essa ruptura por interesse só. Não era uma ruptura de briga mesmo, de
ah, eu não combino com você e ponto. Se fosse, que todo mundo fica pensando que foi o protestantismo, eles pensam diferente. Não, era só mesmo para inglês ver, no sentido literal da palavra, para inglês ver. E isso vem rolando de 1500 para cá. Aí depois, é lógico, vieram os outros movimentos, o protestantismo cresceu, que aí sim o protestantismo é autêntico, brigando contra a Igreja Católica. A gente pensa diferente, totalmente diferente de vocês, a gente não quer esses preceitos, essa doutrina, não quer nada, é protestante. Agora, os católicos anglicanos é a mesma coisa. A igreja anglicana é praticamente igual, tem a mesma hierarquia, bem parecida. A única coisa é que o que foi criado? Um outro chefe para essa igreja. O Papa do lado de cá e o monarca do lado de lá, tá? Então, isso vem caminhando aí há 5, 6 séculos, né? 5 séculos, sei lá, mais ou menos, desde os 1500. O que aconteceu? Só para vocês terem ideia, nesse período todo, o primeiro Papa que fez uma visita ao Reino Unido foi João Paulo II. Só que o João Paulo II fez a visita ao Reino Unido, uma visita que eles chamam de pastoral. Não é uma visita oficial, uma visita como ele foi ali dar um oi para a galera dele, né? Para as igrejas todas, ele foi fazer uma visita pastoral. Beleza. O Papa Bento foi o primeiro Papa em 500 anos de história, desde que houve essa ruptura, a visitar o Reino Unido. Isso em 2010. Ele foi o primeiro. Só que antes disso acontecer, nessa visita oficial, inclusive, rolou um babado danado, porque o Reino Unido gastou quase 20 milhões de dólares para poder receber o Papa lá. Já foi um bafafá só, né? E no ano anterior, o Charles e a Camila, que está casada com ele até hoje, aquela da história do absorvente íntimo, né, que virou rainha agora. Então, Charles e Camila estiveram no Vaticano visitando informalmente o Bento, tiveram uma conversinha lá e no ano seguinte o Bento visitou o Reino Unido, oficialmente. O que foi dito lá, ninguém sabe, mas que tem caroço nesse angu tem, tá? Só bobo não quer ver. Bom, aí o que aconteceu? Isso significa que as duas igrejas, embora separadas, sempre estiveram juntinhas. Só bobo não enxerga isso. Uma sempre respeitando a outra. Sempre ali. E a gente sabe, gente, que as guerras, as coisas acontecem só pro povo. A gente aqui que está embaixo fica vendo, que por trás é política, é tudo jogada política. Todo mundo se refestela na mesma festa, bebe do mesmo vinho, e a gente aqui fica achando que eles estão brigando. E não é assim. Então, a Igreja Unida, isso corre muita grana. Há pouco tempo teve um escândalo e que um imóvel bem valioso foi vendido em Londres, só que muitas vezes acima do preço, mas super faturado. Pense em algo super faturado, muito, de bilhões, eu não guardei os valores, mas foi muita grana mesmo que foi vendido assim acima. Para quem? Para a Igreja Católica. Um imóvel em Londres, vendido para a Igreja Católica Apostólica Romana. E isso está num escândalo danado porque envolve os superiores lá, dos cardeais e tal, que estavam envolvidos na transação. Só que até agora ninguém disse quem era o dono do imóvel. Só se fala que a igreja perdeu milhões, porque agora quando o imóvel foi revendido, o valor de mercado dele foi apurado que era muito inferior ao que foi pago na época. E aí o escândalo surgiu dentro da igreja. Mas isso já vem rolando já há algum tempo. O Papa Francisco já pegou esse bafafá aí se desenrolando e ele está tentando consertar a situação. O fato é que dizem que do mês passado para cá, porque o Papa Francisco já vem segurando um monte de escândalo, um atrás do outro, abafando e bota pano quente aqui, bota pano quente lá. Escândalos financeiros, escândalos sexuais, tudo que a gente sabe aí que está acontecendo. E ele já tinha pedido para tomar algumas medidas financeiras dentro da igreja, porque ele está sentindo que o rombo está grande. Mas, com o adoecimento da rainha, eu acho que a coisa intensificou. Por quê? Porque mês passado ele ficou desesperado para
deu uma ordem aonde todo o patrimônio da Igreja Católica, todo, e quando a gente fala todo, tudo que tiver de valor, quadros e que tiver espalhado pelo mundo, tem que vir para o Banco do Vaticano. Então ele está recolhendo tudo para trazer para o Banco do Vaticano. A desculpa é justamente esses rombos. Ah, porque está tendo muito roubo, eu quero trazer tudo para cá. Mas observem só, a rainha estava mal, existe um acordo de cavaleiros que foi o Bento que sustentou. O Bento está com 95 anos, tem rumores até de que ele está muito mal. Já disseram até que ele tinha morrido e que a igreja abafou, o que acho difícil de fazerem isso, mas não sei, né? A gente nem sabe até que ponto talvez eles estejam segurando para poder falar. Por quê? Provavelmente existia um acordo existia um acordo entre o Bento e a rainha, os dois líderes das igrejas que no fundo eram divididas, mas eram uma só. Podem falar o que quiserem, gente, mas eu acho que assim, tudo bem, a gente olha a história, mas a gente tem que olhar também espiritualmente o que está acontecendo por trás. E a gente é enganado o tempo todo assim, já falei para vocês, debaixo dos nossos narizes. Então, agora, nesse momento, o que está acontecendo? E aí, o Papa, sabendo que morreu a rainha, pode ser que não se consiga manter esse acordo. Além do que, a morte da rainha implica em outras situações também por trás que a gente não está sabendo. E o Papa, espiritualmente, é lógico que ele deve ter... Se a gente aqui embaixo, a gente consegue ter algumas notícias da galera do lado de lá, como, por exemplo, ontem eu estava falando que com os meus alunos, a gente estava numa aula entre a gente, particular, e eu falei, nesse exato momento está sendo tramada uma terceira guerra mundial. Foi buzinado no meu ouvido, eu estava falando com eles e veio a informação. Aí eu hoje abro as notícias, o Papa Francisco estava falando exatamente isso ontem, praticamente da mesma hora, porque as reportagens todas de 10 horas atrás, de não sei o quê, ele falando que o mundo está correndo um risco sério de uma terceira guerra mundial. Bom, aonde eu quero chegar com tudo isso? O Papa sabe, já deram um bizuzinho no ouvido dele, que nesse momento nós estamos num risco danado mesmo de explodir uma guerra, tá? De uma guerra nuclear. Assim, a gente está por um fio. Ainda não passou o risco e está cada vez maior, tá? Então, ele também sabe disso, porque eu tenho certeza que as companhias espirituais, boas, ruins, seja lá quem for, tá lá dando orientação, falando o que vai acontecer. Se ele tinha muito dinheiro, não só no Reino Unido, que é a maior parte, né, da igreja lá e tal, se ele tinha uma boa grana lá, na iminência de acontecer uma guerra, aonde a rainha que segurava o pacto deles ali faleceu, o que eu vou fazer? Eu vou puxar meu dinheiro todo para cá, porque vai que história guerra mesmo, e aí sem o acordo os protestantes eclodem, não só na Inglaterra, que no mundo todo, a gente sabe que, olha como o protestantismo cresceu no mundo inteiro. O que eu faço? Opa, vou puxar meu dinheirinho todo para cá, porque e aconteça o que acontecer, a gente está calçado. Conseguiram entender? Esse é meu trelelê todo para chegar até esse final. É para que vocês possam entender que isso é físico, homens aqui encarnados, sim, mas agindo com desencarnados e seres do outro planeta orientando. Por quê? Porque contam com informações privilegiadas do que está acontecendo. Se eu, simples mortal aqui, de vez em quando consigo sair do corpo e visualizar essas coisas, como eu vi, e está lá documentado, eu vi o Papa Bento falando, rindo e falando que ele ia vencer pelo amor, mas eu creio que dentro do sarcasmo dele, ele pregou isso tudo. Foi tudo uma encenação, uma coisa assim. Com isso, gente, eu sei que vocês gostam do Papa Francisco, né? Eu até hoje em dia até admiro por algumas atitudes dele, mas eu acho que muita coisa foi orquestrada. Não é natural dele, sabe? Assim, ele pode até ser uma pessoa boa, mas muita coisa tá sendo orquestrada por trás para ter criado essa imagem
porque era preciso, até com o crescimento do protestantismo no mundo inteiro. Tudo é política, tudo é jogada e nós não estamos sozinhos, a gente está sempre sendo manipulado por uma galera lá atrás que conhece, sabe o que está acontecendo, enxerga muito mais do que a gente, porque eles enxergam as energias, eles enxergam, eles conseguem ver o que as pessoas estão fazendo, né? Então, eles enxergando assim, eles têm informações privilegiadas e jogam aqui no tabuleiro de xadrez com a gente. Vocês conseguem entender até que ponto espiritualidade, política, história, está tudo entrelaçado? É importante a gente ter conhecimento disso. Eu sei que muita gente vai dizer, o que isso tem a ver com espiritualidade? Que essa mulher louca que não entende nada de história vem aqui falar um monte de bobeira. Tá aí, né? Eu posso não entender, posso realmente não saber das datas e nem fui me preocupar para gravar datas, porque não é esse meu propósito para vocês. Eu tô dando assim aquela pincelada, agora você pega o Google e aprofunda na história. Vai lá, corre atrás de reportagens de algum tempo atrás, para frente, faz essa pesquisa para você ver se as pontinhas não se encaixam, se não é um enorme quebra-cabeça, tá? Então, com tudo isso, a coisa mais importante nesse momento, realmente o planeta está correndo risco de uma guerra, uma terceira guerra, de uma guerra forte. A gente está correndo risco de um reset econômico, sim. E quem está lá em cima sabe disso, tanto que providências estão sendo tomadas. E o que a gente vai fazer no meio disso tudo? Se conectar com a galera boa, é a única coisa que resta pra gente. Fazer a nossa parte, sabe? É a gente procurar ser uma pessoa melhor, uma pessoa bacana, tá em alta sintonia, padrão vibracional alto, para se conectar com os bons. Porque do mesmo jeito que se tem uma galera negativa orquestrando para que a coisa flua do jeito que eles querem, né? A gente fala que é negativo, lógico, vai trazer tanto sofrimento e dor para um monte de gente, porque do mesmo jeito que acontece aqui, algumas pessoas não acham que uma limpeza, o país tem tem muita corrupção, tem muita gente ruim, tem muita bandidagem, tem muita ladruagem. Qual é a solução? Pegar e matar todo mundo. Tem gente que pensa assim aqui, gente boa. Já vi espírita a favor de quê? De pena de morte, porque o camarada é ruim, porque não sei o que. Tem gente que fala isso, né? Que não, tem que pegar essa política, tinha que jogar uma bomba no Congresso. Tem gente que fala esses tipos de coisa? Então, e gente que se acha bom, né? Que tá lutando, porque tem que pegar uma arma, tem que matar, tem que fazer, tem que acontecer. Tô trazendo para juntinho da gente. Então tem gente boa que ainda pensa assim. E não é dizer que essa pessoa seja ruim, ela é porque a maneira dela pensar, a vibração dela é assim. É só para que vocês entendam o que é bom ou o que é ruim, tá? Então, do mesmo jeito, a gente tem consciências extrafísicas que são evoluidíssimas que acham que a melhor maneira, o único jeito para o nosso planeta seria dar uma resetada geral, onde muita gente vai sofrer, muita gente vai morrer, mas vai trazer um mundo melhor, a famosa nova ordem mundial, para o resto da humanidade que sobreviver. Conseguiram alcançar? Que não é teoria da conspiração, gente, que tem realmente uma trama por trás. É bem por aí. Então, com isso, são maneiras de enxergar diferentes, tá? São formas de trazer uma limpeza diferente. A galera boa quer trazer através do livre-arbítrio, das escolhas, só que isso demora. A gente demora muito para crescer de forma natural, mas é o que deve acontecer. Eu sou a favor do crescimento natural, eu não sou a favor do crescimento a ferro e fogo. É lógico que você condiciona as pessoas, aqueles pais que educam os filhos na base do cacete, as crianças fazem o que eles querem com muito mais facilidade. Ou, de repente, até tomam um jeito na vida mesmo, muito mais rápido do que as crianças, que muitas vezes a gente deixa escolher, deixa ter liberdade. Mas são crescimentos distintos. Uma cresce realmente feliz, saudável, a outra cresce cheia de trauma, cheia de problemas. E é isso que muitas vezes quem está por trás não enxerga, mesmo com a melhor das boas intenções. Mesmo, às vezes um pai, ele não é tirano, ele está ali acreditando que ele está fazendo o melhor pelo filho dele. Assim são as consciências extrafísicas. Algumas acreditam que o melhor para a gente seria uma resetada geral. E aí?
E aí que a gente tem que... Bom, se você pensa assim, que deveria ter uma resetada geral, beleza, não tem condenação, é questão de sintonia. Eu acho que você deve continuar o que você está pensando e, de repente, dentro dessa tua linha de pensamento, se você se conectar, conseguir se conectar com essa galera, eles vão também te salvar e vão te orientar, caso aconteça uma guerra, você conseguir se salvar, você conseguir ficar bem. É questão de sintonia, você vai estar sintonizado com aqueles que pensam assim. Agora, se você pensa como eu, que eu não sou a favor de violência, eu não sou a favor de guerra, eu não sou a favor... Eu acho que o crescimento tem que ser uma coisa natural, uma coisa, mesmo que demore mais, mas que seja um processo completamente natural e pacífico, é o meu jeito de pensar. Então, o que eu vou fazer? Me conectar com a galera que pensa assim, para que eles também me salvem, para que eles me ajudem, que caso a guerra seja realmente inevitável, que eu volto a falar, nesse exato momento ela está sendo plasmada para acontecer conosco. Pode mudar de hoje para amanhã. Está sendo feito um trabalho enorme, tanto dessa força quanto dessa. Mas a gente não sabe o que vai prevalecer. Nem eles do lado de lá sabem. Por quê? Porque eles estão atuando sobre encarnados. E as duas forças, elas têm a mesma medida. Então, não adianta, de vez em quando briga, mas eles sabem que não tem como. Vai ser na base do convencimento aqui. Vamos deixar. Os dados foram jogados, vamos ver o que vai dar. E é exatamente isso que nós estamos vivenciando nesse momento. Então, fiquem ligados, façam suas escolhas de acordo com as suas essências também, sejam sinceros, sabe? Pensa o que você achar que é certo, siga aquilo. O que a gente não pode é estar em desequilíbrio e sendo incoerente o que a gente pensa, como a gente age. Então, seja coerente. Você quer ficar do outro lado? Fica. Quantos ficam e se dão bem, e vão crescendo assim também, sabe? É isso que é preciso entender, a gente não pode obrigar ninguém a nada, nem quem pensa assim, nos obrigar a sermos violentos, a querer crescer no ferro, nem a gente que é pacífico obrigar vocês a entenderem o nosso lado. Então, sabe, porque no fundo também não existe o certo e o errado, existem fases distintas de crescimento, fases distintas de amadurecimento. Isso que é importante que todo mundo saiba e que devem ser respeitadas, porque cada um de nós está num desses estágios distintos, né? A gente tem que respeitar cada um na sua, cada um com a sua visão, e a gente muda. Pode ser que amanhã eu também mude, não sei. E a gente muda mesmo, às vezes até por alguma coisa traumática. Quanta gente era pacífica até o ponto que sofreu um assalto, que o bandido matou uma pessoa querida e ele se transformou num justiceiro, só matando todo mundo. Quantas pessoas a gente não sabe de histórias assim? Porque houve um trauma tão grande que alterou o padrão vibracional e frequência daquele camarada. E ele começou a fazer outras escolhas dentro da frequência que ele estava vibrando agora. Então é assim que funciona, gente. Por isso a gente não deve julgar, a gente não deve... nesse momento, exato, momento, agora, eu quero me conectar com a galera boa, porque eu sinto que o meu padrão vibracional, eu digo boa, de novo, tá? Com a galera pacífica, mansa, a galera que respeita livre-arbítrio. Eu não quero colocar esse bom ou ruim, preto ou branco, é muito ruim a gente trabalhar com isso. E a gente precisa tirar, aprender a limpar isso da nossa cabeça. Eu prefiro trabalhar com essa outra turma que me auxiliem para caso realmente aconteça isso tudo, eu esteja bem conectada, de forma a passar por essa turbulência, por essa tempestade, de uma maneira bacana, sabe? Que eu não sofra, que não venha sofrimento para as pessoas mais próximas, para as pessoas que eu conheço. É isso que a gente pode fazer, a gente começar a trabalhar nesse sentido. Bom, com isso, gente, a gente vai começar a semana, né? Eu não quero que vocês comecem desanimados, mas é preciso a gente falar o que está acontecendo. Eu acho que a gente tem que ser realista, trabalhar com a nossa realidade sem pânico. Sem pânico. Por quê? Porque daqui a pouco as notícias estão pipocando pela mídia, que vai levar todo mundo ao medo. De novo, a coisa vai vir para trazer medo para todo mundo. E se você está com posse dessa informação, você não vai sentir medo, viu? Porque você já sabia de antemão. Então, fique esperto. As informações têm que ser passadas para que a gente se prepare. Não é para entrar em pânico, não. É para a gente se preparar mesmo. Então,
Quem está comigo, vamos nos tornar uma pessoa melhor, vamos entrar na rede que eu já, ó, lá atrás eu estava conectando todo mundo para entrar nessa rede. Vamos entrar nessa rede, que essa rede é forte. A gente tem um grupo muito bacana do lado de lá trabalhando que está amparando e vai amparar todos nós. Aconteça o que acontecer. Pode cair um meteoro na Terra que a gente está junto ali e nada de mal vai nos acontecer, tá bom? A gente vai sair juntinho dessa, ou nem que seja em espírito, mas a gente vai estar junto e parado, tá? Se a Terra acabar, a gente vai estar juntinho ali na rede e vamos ser levados para um lugar bacana, porque isso eu confio, acredito mesmo. Senão eu não estaria aqui conversando com vocês. Bom, já falei pra caramba, meia hora de vídeo aí, vocês que reclamam de vídeo curto, agora vai ter um longão para assistir na noite de domingo. Mais uma vez, gente, obrigada de coração, olha, e fiquemos todos com a luz, de verdade.